Olá, amigos leitores, experientes e iniciantes. Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. Meus amigos, podem ver que o meu cenário aqui ainda é o mesmo, né? Porque eu estou com tratamento na minha perna, não estou podendo me locomover muito, né? Principalmente lá onde é o estúdio, onde eu e minha filha normalmente gravamos. Então, continuo gravando aqui no meu quarto, né? Peguei um cantinho aqui para a gente poder fazer a gravação dos vídeos e não deixar de enviar conteúdo para todos vocês aí que gostam do nosso canal, tá? E a dica de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente, né? A minha dica vai ser como iniciar um processo de aprendizagem, né, para ter o hábito de leitura, né? Porque é um processo, é um aprendizado, né? E para transmitir esse conhecimento, eu vou falar da minha própria experiência, né? Tudo pelo que eu passei, para iniciar, né, uma leitura do simples, né, a um pouco mais complexo, né? Então eu vou passar para todos vocês, né, a minha história, né? Por isso que eu falei que o vídeo hoje vai ser um pouco diferente, a minha história. E a minha história pode servir para você, né? Sei que somos pessoas diferentes, temos hábitos diferentes, crescemos em locais diferentes, vivemos vidas de formas diferentes, mas para alguém, né, essa minha experiência, pelo que eu passei, pode servir, pode ajudar alguém que deseja iniciar um hábito de leitura e não sabe como, né? Então eu vou passar para vocês desde o princípio, né, de como eu tive, né, a necessidade, vamos dizer assim, por questão de saúde, até hoje, que isso para mim se tornou um hábito saudável, né, um hábito que me ajuda na minha profissão, me ajuda no meu dia a dia, certo? Então, você que gosta desse tipo de conteúdo, né, dá seu like, compartilha, se inscreve neste canal para adquirir mais conteúdos como estes, para ouvir mais dicas, né, sobre leitura, sobre livros, tá certo? Então, vamos para mais uma dica de como iniciar o hábito da leitura. Solta a vinheta. Meu nome é Cristiano e estamos aqui mais uma vez no canal Tal Pai, Tal Filha, o canal com as melhores dicas de leitura para você, que é um leitor experiente ou até mesmo iniciante. E a dica de hoje vai ser como que eu iniciei o meu hábito de leitura, todo o meu processo, né, para crescimento no hábito de leitura, tanto os livros com expressões da nossa língua portuguesa mais simples, até alguns livros de expressões da língua portuguesa mais complexos, de livros de pequeno tamanho, de pouca espessura, até livros com maior espessura, ou até mesmo ler sem perder o estímulo, né, de coleções de livros, né, para que o nosso hábito de leitura se torne cada vez melhor. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos começar com a minha história, né? Foi por volta do segundo semestre do ano de 2004 que eu comecei a perceber que os meus deslocamentos, né, da minha residência até o meu local de trabalho, né, eu estava numa situação um pouco estranha. Eu comecei a perceber, comecei a estranhar, né, o meu comportamento enquanto eu dirigia, né? Dava aproximadamente uns 5, 6 quilômetros de distância, não era muito longe. Entretanto, o que estava acontecendo comigo, né? Eu comecei a perceber que eu saía de casa e chegava no meu trabalho sem ter a memória de por onde eu passava, sem ter a memória se eu parava num semáforo, entendeu? Se eu cumprimentava alguém, eu não me lembrava direito se eu vinha por uma rota, se eu vinha por outra rota, e isso começou a me preocupar, né? Porque assim, o que pode acontecer? O que aconteceu, né, no meu deslocamento de casa para o trabalho? Eu simplesmente tinha na minha memória exatamente o momento que eu saía de casa, porque eu tinha um ritual natural, né, de sair de casa, né, me despedir da minha esposa, brincar um pouquinho com o animal de estimação que a gente tinha, né? Então isso ficava guardado na memória. O deslocamento
eu já não tinha mais uma lembrança muito fixada na mente. Só percebia quando eu chegava no meu local de trabalho. Então isso começou a me preocupar, né? A minha esposa também começou a se preocupar com isso, né? O que acontecia dentro desse intervalo de tempo, né? Porque assim, a gente tem que ter memória, a gente tem que ter memória das coisas. Então o que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos foi procurar um médico, né, para saber o que estava acontecendo, né? Fomos num clínico geral, né? E quando eu contei isso que acontecia com a gente, né? E graças a Deus, pelo menos graças a Deus, nunca ultrapassei um sinal vermelho, nunca sofri qualquer tipo de acidente, né? Graças a Deus, pelo menos isso, né? Deus me protegeu, né, com esses problemas. Mas aí o médico começou a me indagar sobre determinados assuntos, né? Se eu tinha um hábito de ler jornal, na época era muito mais jornal, né, e revistas, do que internet hoje em dia. Na época, em 2004, a internet não era tão difundida como é hoje. Não tinha uma velocidade de conexão tão boa como tem hoje, né? Então ele me perguntava isso, né? Você lê jornal? Você lê revista? Né? Foi nessa época que eu fiz assinatura, né, de uma determinada revista, né, para poder, de algo que eu gostava, lógico. Algo que eu gostava, não simplesmente como um medicamento que eu tomo todo dia, né, mas algo que eu gostava, uma leitura que me atrai. Então, ele me perguntou essas coisas, né, e eu falei, não, eu não tenho esse hábito de leitura, né, de revista ou de jornal. Então, ele me fez essa recomendação, né, e eu conversei com outros médicos também que era amigo meu da minha esposa, né, e nós vimos que todos eles falavam a mesma coisa, né. Isso poderia ser um sinal futuro, né, de algum problema mais grave. Então, foi aí, por causa dessa problemática, né, que começou a surgir comigo, né, dessa perda de memória temporária, perda de memória recente, que eu comecei, né, a ter o hábito e a praticar a leitura, né. Eu comecei por aí, né. E o meu primeiro livro, eu vou dizer qual é, muitos aí vão se assustar, né? Foi a minha própria esposa que me deu, né? Meu primeiro livro foi este aqui, né? Aí você pergunta, que livro é este? E eu vou dizer, é a Bíblia. Esse aqui foi o primeiro livro, né, que eu comecei a ler, né? Eu já tinha essa Bíblia, né? Mas a minha esposa falou bem assim, poxa, por que você não começa lendo a Bíblia? Né? Aí eu falei assim, é uma boa ideia, né? Aí, além da Bíblia, eu também fiz uma assinatura de revista, né? Periódica, né? Era uma revista semanal, e comecei a ler a Bíblia, né? E vou dizer assim, comecei a ler a Bíblia pelos livros menores, né? Comecei no Novo Testamento, né? Comecei no Novo Testamento a ler as cartas, né? 1 Pedro, 2 Pedro, né? As 3 cartas de João, 1º, 2º e 3º João, né? A Judas, né? Comecei a ler também. Então foi assim, né? Foram assim os meus primeiros passos, né? Para o meu processo de leitura. E eu gostei tanto, né, de fazer a leitura da Bíblia, isso aqui me estimulou muito, né? Eu não simplesmente peguei, né, comecei em Gênesis para terminar em Apocalipse. Não, isso pode fazer com que a sua prática de leitura seja uma prática cansativa e não prazerosa, né? Mas a leitura ela tem que ser prazerosa. Então, eu comecei a pensar assim logo no início, né? Não, eu tenho que ler alguma coisa que me dê prazer, né? Eu vou começar uma atividade física, como por exemplo corrida, né? Eu não tenho hábito de corrida, vamos dizer assim. Aí eu vou iniciar o meu hábito de corrida correndo 10 quilômetros. Não dá. Por quê? Porque aí o hábito de corrida vai se tornar mais doloroso, né, do que se eu começar pouco a pouco, né? E com a leitura é a mesma coisa. Então, quando eu iniciei, né, esse hábito, por causa desse problema que estava surgindo em mim,
né, eu comecei pela Bíblia, né, o livro de mais fácil acesso e que eu já tinha em casa. Então, eu comecei pelos livros menores, né, os livros menores, né, Ageu, Malaquias, as três cartas de João, as cartas de Pedro, né, e eu comecei por aí. E a partir daí, eu ainda na Bíblia, né, comecei a fazer a leitura de livros maiores, né? Por quê? Porque no princípio, né, eu estava tentando pegar o prazer da leitura, que eu não tinha prazer em leitura. Para mim isso era cansativo, porque na minha formação, né, acadêmica escolar, né, eu lia por obrigação, né, manuais grossos e gigantescos, mas eu lia por obrigação. Então, eu comecei a ter o hábito prazeroso, né, da leitura com a Bíblia Sagrada. E vou dizer mais, né? Depois, quando a prática ela se inicia, né, de forma prazerosa, né, você continua fazendo determinadas leituras de outros livros, né? Aí, o que aconteceu? Né? Eu já estava com essa prática e comecei, com o tempo, né, a comprar outras versões bíblicas, tá? Então, assim, essa aqui, por exemplo, né, eu vou dizer para vocês que essa aqui é a Almeida Revista Corrigida. Tá? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre as variadas traduções da Bíblia, né? E com o passar do tempo a gente vai adquirindo, né, o prazer de fazer a leitura e fazer comparações entre as diversas versões, né? Aí eu tenho, até vou mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui não foi de uma vez só não, tá? Isso aqui foi durante o decorrer da minha vida, né? Olha só, isso aqui, ó, aqui minha primeira, né? E ó, isso aqui tudo são versões diferentes da Bíblia, tá certo? Eu tenho aqui, ó, Almeida Revista Atualizada, eu tenho King James Fiel 1611, eu tenho Almeida Corrigida Fiel, né? Eu tenho Nova Versão Internacional. Então, isso aqui é com o passar dos anos, ok, pessoal? Não foi tudo de uma vez só, não, tá? Foi com o passar dos anos, né? Aí, né, houve a mudança de cidade, né? Eu saí de uma cidade, fui para outra cidade, né? E com isso também houve uma mudança de igreja, né? Quando você muda de cidade, não tinha feito ainda uma mudança de denominação, né? Mas na nova cidade, né, eu conheci uma outra denominação, uma outra igreja, né, que me estimulou um pouco mais a fazer leitura, né? Eles tinham diversos cursos, né, que eles forneciam dentro da igreja, né? E esses cursos eles te estimulavam a leitura. Aí nessa crescente, né, de leitura bíblica, né, e de estudos bíblicos, né, a minha esposa comprou para mim essa Bíblia maior aqui, ó, né? Bíblia de Estudo, Temas em Concordância, né? Aí, quando ela me deu essa Bíblia de Estudo aqui, eu pensei assim, caramba, por que existem Bíblias tão pequenas e Bíblias tão grandes, né? Aí, no caso dessa aqui, se eu encontrar essa Bíblia aqui para vender, eu coloco o link aqui embaixo, tá certo? Então, essa Bíblia aqui, ela é gigantesca. Por quê? Porque ela tem no seu princípio, né, a palavra de Deus, propriamente dita, né, na versão, deixa eu ver aqui, na nova versão internacional, né, ela tem a Bíblia propriamente dita, né, e daqui assim para frente, aqui, ó, cada verso com o seu tema, o seu grupo temático específico. Então eu passei a fazer a leitura da Bíblia, né, com essa aqui, com essa nova versão internacional, que é uma Bíblia de estudos. Então, com o tempo, eu fui pegando esse hábito, né? Mas o meu primeiro livro foram os livros bíblicos, né? E até que eu cheguei, né, com os anos, né, nas minhas versões, né, que eu mais considero
próximas dos escritos antigos reais, tá? Que é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, né? E a Bíblia King James 1611, né? E eu tenho também uma outra versão que é digital no celular, né? A Bíblia Almeida 1849, se eu não me engano. Então, assim, aí é que eu peguei a prática da leitura, né? E com isso eu fui me desenvolvendo. E nessa igreja, né, eu comecei a fazer determinados cursos, né, e percebi que haviam também outras leituras complementares, né, que eles foram me dando informações. Aí, pronto, aí eu comecei a ter um hábito de leitura de forma geral. Como assim um hábito de leitura de forma geral? Porque até esse presente momento, né, eu estava fazendo leituras bíblicas, somente leituras bíblicas, nessas diversas versões, né? Aí eu comecei a verificar que existiam outros livros, né, paralelos à Bíblia, que também nos ajudavam, né, a compreender melhor a Bíblia, a nos explicar determinadas coisas, né, que muitas vezes a gente só encontra em outras fontes, né? Não dizendo que a doutrina cristã está fora da Bíblia, não. Nunca vou dizer isso, porque a Bíblia é suficiente, né, para a nossa leitura e para a nossa salvação. Mas as leituras em paralelo, muitas vezes, elas explicam melhor o que está escrito na Bíblia do que o determinado líder que está fazendo parte da sua igreja, do seu grupo de oração, entendeu? Por quê? Porque são outras visões daquilo que está escrito na Bíblia, né? Então, eu não fui atrás direto, né, de um livro que fosse espesso, com uma leitura pesada para poder compreender. Não, eu fui atrás, eu comecei com livrinhos pequenos, né? Eu estava iniciando numa leitura à parte da Bíblia, numa leitura de livros que não fossem somente a Bíblia. Então eu comecei com esses livrinhos aqui. Esses livrinhos aqui, né, eles são livros pequenos, né, e finos, né, e esses livrinhos aqui, eles contam diversas coisas e situações, né, que podem desagradar a Deus, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, 100 respostas bíblicas para a nova era, né? São livrinhos finos e pequenos, né? Eu tenho aqui, Combatendo Seitas e Heresias, né? Isso aqui tudo são livros pequenos, né, que podem aumentar o seu gosto pela leitura, porque não se torna cansativo, né? Ele tem diversas imagens, né? Aqui, 100 respostas bíblicas sobre o fim dos tempos. Então, assim, esses livrinhos, assim, pequenos, né, que foram o meu princípio de leitura, né, fora da leitura bíblica. Então, assim, você pode ver aqui, eu não comecei com livros grossos, com livros cuja a leitura, né, tivesse uma dificuldade de compreensão, né, com palavras rebuscadas, né, tipo vários livros de Machado de Assis, né? Você vê ali que tem livros, né, que eu tive que ler no meu ensino médio, né, como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Quincas Borba. Eu tive que ler Senhora, né, eu tive que ler esses diversos livros que muitas vezes o ensino médio, né, cobra da gente, né, de livros nacionais. Eu acho que aí está a falha da estimulação à leitura, né, que o nosso Ministério da Educação peca na hora de fazer a estimulação à leitura dos nossos estudantes, né? Você ser um estudante que chega no ensino médio e não tem o hábito de leitura, né, e você já chegar e dar de cara, né, com Quincas Borba, com Senhora, né, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, são livros que eu considero livros pesados,
né, livros de uma gramática um pouco complicada para quem está iniciando uma leitura. E o que isso vai causar? Isso vai desestimular a prática de leitura. Por quê? Porque o que vai vir na mente do jovem que está iniciando a leitura, né, o que vai vir na mente dele quando for alguém oferecer um livro para ele? Ah, não gosto de leitura não, esse negócio é muito difícil, muito complicado, eu prefiro ficar vendo meus videozinhos no YouTube, que me dá resenha, que me dá o resumo, né, melhor dizendo, o resumo do livro, aí eu faço o meu trabalhinho ali e está resolvido. Entendeu? Essa é a consequência quando você coloca para um recém-chegado no mundo da leitura, né, um leitor, né, que não vamos dizer que não é nem iniciante, mas um leitor sem experiência nenhuma, né? Você dá livros para ele e obrigá-lo a ler determinados livros que têm expressões complexas, né? Existem poemas de cunho gramatical, né, de difícil compreensão, né? Aí não tem como, não vai gostar, né? E o meu processo foi assim, foi um pouco o meu início, né, no ensino médio foi assim, eu recebi livros, né, que eu já não tinha o hábito de leitura, então eu recebi livros desse tipo para poder fazer leitura, para fazer prova de vestibular. Então, ali foi o que o meu gosto pela leitura foi totalmente derrubado, né? Eu já não tinha o hábito e ainda recebia isso, esses livros assim, minha vontade de ler era praticamente zero, né? Então, como eu percebi isso mais velho, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte, começar por livrinhos pequenos, né, como esses aqui que eu mostrei, né, livrinhos pequenos, e com o passar do tempo eu fui aumentando a espessura do livro, né? Eu comecei assim, aumentando a espessura do livro, para depois eu começar a pensar em aumentar a complexidade, né, da escrita e da leitura e da característica do autor, né? Aí voltei, né, para mantive sempre, né, esse tipo de leitura religiosa, né, e comecei a fazer leituras desse tipo de livro aqui, ó. Não exatamente esse, tá? Porque esse aqui é um pouco mais novo, esse aqui é de 2021, né? Mas é porque foi esse que eu achei, né? Esse tipo de livro aqui, ó, que é chamado de O Pão Diário, né? Esse aqui no caso eu ganhei, né, da Polícia de São Paulo, né? Agradeço à Polícia de São Paulo por esse livro aqui, tá? Que é um pão diário, né? Que aqui na verdade ele é chamado de presente diário, né? Ele pega as diversas passagens bíblicas, né? E fazem comentários sobre aquelas passagens bíblicas. Então, ou seja, eu passei por um livro, né, um pouco mais grosso, com uma leitura diária, para quê? Para me estimular a todos os dias fazer uma pequena leitura, né? Porque esses primeiros aqui, né, eu lia num dia e depois eu ia ler mais o quê? Porque eu não tinha todos eles que eu tenho hoje, entendeu? Então, assim, aí eu passei a fazer isso aqui, essa leitura, né, para que me estimulasse a sempre, diariamente, pegar este hábito, né? Então, eu separava uma determinada hora do dia, eu faço isso até hoje, né? Eu separo uma determinada hora do dia e faço a leitura, né, de qualquer tipo de leitura, tá certo? Então tem que criar esse hábito também, criar um horário, determinar para si mesmo um horário dentro do dia, né? Não precisa fazer uma leitura de 1 hora, uma leitura de 2 horas, porque pode se tornar cansativo, tá? Então faz divisão de pequenos horários, mas que seja todos os dias, né? E com o tempo, com a aquisição de prática e você se cansando menos, né? Porque a leitura, ela é um hábito cansativo. Só que com o passar do tempo, você vai adquirindo o hábito, né? E esse cansaço, ele vai aparecendo cada vez mais distante, ou seja, você começa a se cansar com 15 minutos, depois de algum tempo você começa a se cansar com 30, depois com 1 hora, e assim vai progressivamente. E depois desse tipo de livro aqui, né, eu passei a fazer a leitura de outros tipos de livros. São um pouco maiores, né, maiores,
por causa do tamanho da folha, né? Mas a espessura ainda não é muito grossa, entendeu? Me dedicava mais, por quê? Porque eu queria concluir o livro, né? E alguns desses, esses aqui foram os meus livros seguintes, né? No caso aqui são os livros do Silas Malafaia, né? Esse aqui, ó, é A Importância de Ser Cheio do Espírito Santo, né? Temor a Deus, né? Por que Deus faz além do que pedimos ou pensamos, e Filhos, como conduzi-los a Deus. Então são leituras rápidas, entendeu? E que junta o útil ao agradável, né? Isso aqui não é cansativo, né? Se eu encontrar, né, esses livros aqui na loja, eu coloco o link aqui embaixo, tá certo? Para que todo mundo que desejar adquirir possa comprar, tá? Então eu comecei com esse tipo, eu passei, né, melhor dizendo, a fazer a leitura de livros desse tipo assim. Pode ver, ainda não são grossos, né? Porque eu ainda estava numa fase de crescimento, né, do hábito de leitura. Eu estava numa fase de crescimento, então eu não poderia cair de cara logo, né, em livros grandes. Aí, o que aconteceu? Eu, a partir desse volume, né, de páginas que aos poucos vão aumentando, aí eu conheci Agatha Christie, né? Eu conheci Agatha Christie. Aí você pode ver, nesse caso aqui, né, Encontro com a Morte, né, de Agatha Christie. Aí você pode ver, ó, o livro já é um pouco mais espesso, né? Ele já é daquele formato do mesmo tamanho, né, de folha A5, né? Mas, entretanto, a leitura já não tem tantas imagens como tinha os outros. Então eu conheci a Agatha Christie, né? É uma escritora de cunho policial, né? E consegui adquirir o hábito, né, de ler os livros de Agatha Christie, né? E assim, passei a gostar. Então fui comprando aos poucos, né, os livros de Agatha Christie, né? E aí sim, eu já estava, vamos dizer assim, numa situação melhor, né, de aprendizado, né, da leitura, né, do processo de leitura, porque é um processo. Então, assim, não adianta você achar que você vai começar a leitura hoje, né, e amanhã você já vai estar lendo um livro semelhante a esse aqui, ó, né? Esse aqui, por exemplo, né, é de Dan Brown, né, A Origem, né? Esse aqui, eu ainda vou fazer, tá, um vídeo sobre este livro aqui, tá? Mas eu passei a fazer a leitura desse tipo de livro. Olha só a espessura do livro, né? O tamanho já é um pouco maior que aquele, que o outro que eu mostrei, né? Esse aqui, né, do Dan Brown, por exemplo, ele tem, deixa eu achar aqui, 427 páginas. Então, ou seja, já é um livro um pouco mais espesso, tá certo? Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser adquirir esse livro aqui, tá certo? Então, eu passei a fazer uma leitura de livros mais espessos, né? Um pouco mais demorados, né? Esse aqui eu demorei aproximadamente uma semana e meia, né, para ler esse livro aqui, né? E o método de como eu faço a leitura, né, isso aí é assunto para outro vídeo, tá ok? Aí, ou seja, eu fui aos poucos aumentando, né, gradativamente, né, a qualidade dos livros e a espessura dos livros. Dan Brown, por exemplo, né, ele tem vários livros, né, do personagem Robert Landon. Então, cada livro é uma aventura de Robert Landon. Então, ou seja, um personagem, né, que tem uma série de livros, mas cada livro é independente um do outro, né, são histórias distintas. Então, a partir daí, eu comecei a pegar livros, né, com trilogias, né, como, por exemplo, esse aqui. Né, esse aqui é um livro do Daniel Mastral, né, Icarim, né, Icarim, Nefilim e Quilaim, né, é uma trilogia, e são livros de aproximadamente essa grossura, essa espessura. Então, ou seja, aí a gente já cresce um pouco mais, né, na qualidade da nossa leitura, né? Os 3 livros, né, essa trilogia, eu demorei quase 3 meses para ler. Então, eu aprendi que a leitura de trilogias, né, eu vou deixar também
o link desse livro aqui, tá? Vou deixar tanto individualmente, cada livro, tá? Como eu também vou deixar o link do box, né, com os 3 livros, tá certo? Aqui na descrição do vídeo. Então, assim, olha só, esse aqui já é um livro, né, de 527 páginas. Este aqui tem 527 páginas, tá? Esse aqui foi o livro mais espesso, né, que eu já li, né, e ele faz parte de uma trilogia. Então, assim, ou seja, é o mesmo personagem com histórias sequenciadas, né, em livros distintos, né, vendidos separadamente. Então aqui você já começa a ter uma certa paciência, você tem que ter uma certa paciência, porque você compra um livro, né, aí você lê aquele livro, é o primeiro livro da trilogia, aí só no ano seguinte vai sair o segundo livro, e só no outro ano vai sair o terceiro livro, entendeu? Foi assim com esse, ou seja, só que o seguinte, no meu caso, como eu conheci o Daniel Mastral, né, antes, mas eu só fui saber deste livro aqui quando os 3 livros já estavam publicados. Então, como eu fiz? Eu comprei um livro no mês, outro livro no outro mês e outro livro no outro mês, tá? Para eu continuar toda a história, né? Tem um livro, inclusive, do Daniel Mastral, né, que é a História de Mitri, né, que é uma quadrilogia. Eu só tenho os 3 primeiros livros, né? O 4º livro aí ainda está numa situação complicada, né, tendo em vista, né, o óbito, né, do Daniel Mastral, então está tendo toda uma problemática judicial aí, enquanto isso, esse 4º e último livro, né, da História de Mitri ainda não saiu. Então, ou seja, eu estou aqui praticando a paciência, né, para a saída do 4º e último livro, né, para concluir, né, a História de Mitri, que aliás é muito boa, muito interessante, né. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá, o link para comprar o box, se eu encontrar o box com os 3 livros, ou eu vou colocar o link, né, de cada livro individualmente para aqueles que já quiserem começar, tá certo? Então, assim, essa foi a minha história, né, de como eu fui progredindo no hábito da leitura, né, e da minha evolução, né? E hoje eu me considero, né, um bom leitor, né, um bom leitor, né, porque eu também tenho a minha profissão fora, né? Eu não vivo de YouTube, né? Eu só participo aqui para ajudá-la, tá certo? Então, assim, eu tenho a minha profissão, então eu não consigo fazer, né, da leitura de livros, né, uma profissão, né? Pelo menos não por enquanto. Devo estar me aposentando aí daqui a uns 3 anos e meio, ou 3 anos mais ou menos, né? Aí quem sabe, né? Quem sabe daqui a uns 3 anos eu consiga fazer desse hábito de leitura não somente um hobby, né, mas também um trabalho remunerado, né? Bom, meus amigos, por fim, né, esse foi o meu percurso, né, de leitura, né, durante a minha vida, né, nesses últimos de 2004 para cá, né, nesses últimos 22 anos para 23, né, 22 para 23 anos, né, de leitura, né, aos poucos, gradativo, né, para chegar no ponto que eu me encontro hoje. Como eu disse, não sou um expert em leitura, né, mas eu transformei essa leitura em um hábito agradável, né, um hábito que me ajuda a manter, né, o cérebro sempre funcionando, né, porque como eu disse no início do vídeo, começou por um problema de saúde, né, um problema de esquecimento temporário, né, então isso me ajudou muito até hoje, né, e o que mais eu fiz, né, para difundir isso dentro da minha família, né? Quando as minhas filhas nasceram, desde a mais velha quanto a mais nova, né, eu sempre tive o hábito, né, e estimulei, né, a que eu fizesse leitura para elas antes de dormir, né? Então, assim, lógico, sempre com livro compatível à idade delas. Não posso pegar, né, um livro tipo esse aqui de Dan Brown, né, do Daniel Mastral, ou pegar um livro, né, de Agatha Christie
e dá para uma criança de 10, 11 anos, né, ali no início do hábito da sua leitura, né, livros complexos como esse. Lógico que não. Nós temos que ter, né, essa noção de que toda faixa etária, né, ela tem livros compatíveis com a sua faixa etária. Então eu fazia isso com as minhas filhas. Eu lia para elas praticamente todas as noites, né, antes de dormir. Até que em um determinado momento, elas mesmas falaram para mim, né, que queriam ler sozinhas, né? A minha filha mais velha, que tem o canal, né, ela começou a ler, né, sozinha, né, e na escola ela foi desenvolvendo o hábito de ler, né? E eu, antes que ela dormisse, né, eu ia lá e pegava o próprio livrinho que a escola recomendava, né, e fazia a leitura para ela. E vou dizer para todos vocês, pais e responsáveis que estão aqui assistindo esse vídeo, façam a leitura para os seus filhos, né, dos livros que as escolas, né, dão como prática curricular, tá certo? Por quê? Vou dizer o seguinte, né, eu vi diversos livros que eu lia para as minhas filhas com determinados cunhos ideológicos, né, determinados pensamentos, né, que não condizia, né, com a nossa crença religiosa, né, e nem o nosso modo de vida, entendeu? E isso estava sendo entregue para as minhas filhas lerem. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Além do que o mundo aí fora diz, né, temos que respeitar mais ainda a nossa família, respeitar a nossa crença. Nós temos que respeitar o nosso interior, porque a família é a estrutura base da sobrevivência de qualquer pessoa, de qualquer sociedade, né? Então, se a gente destrói a família, tudo cai por terra. Pais irresponsáveis, façam a leitura para os seus filhos de todos os livros que as escolas, né, dão para os seus filhos. Mas também já tive problemas, entendeu? Com mensagens dentro de livros que nos conduziam, né, a ter um pensamento diferente da nossa crença. Então, façam isso, peguem esse hábito, tá certo? Se não tem condições de fazer com uma certa frequência, né, a leitura para os seus filhos, né, peguem esses livros, leiam primeiro e depois entreguem para eles. Tá? Isso é um hábito que eu peguei aqui em casa, né, no princípio das minhas leituras, quando eu comecei a perceber que determinados viés ideológicos, né, estavam tentando influenciar minhas filhas a mudança de pensamentos, né, que não condiziam com as nossas crenças aqui dentro de casa. Quando eu percebi isso, aí eu peguei esse hábito, né, porque foi uma vez que eu percebi. Do nada, minha filha lendo a historinha, né? Opa, peraí, isso aí é estranho. Aí eu fui ler e expliquei para ela, ó, as coisas não funcionam do jeito que esse livro está falando, tá? Tá te induzindo a um comportamento que não é bom, né? Não é bom nem para a sociedade e não é bom nem para Deus, né? Nem para Deus nem para a sociedade. Então, aí eu passei a ter esse hábito de ler os livros, né, que as escolas entregam para as minhas filhas, porque minha profissão exige que eu mude muito de cidade, né? Então, assim, em cada cidade que eu chegava, a gente sempre vê um problema. Então, eu peguei esse hábito, tá? Eu também não faço leitura com pressa, não. A leitura, ela exige um processo. A leitura, para você fixar a história na sua mente, ela não pode ser com pressa. Então, com o decorrer do tempo, você vai descobrindo o seu ritmo de leitura, né? Comece sempre com um ritmo devagar, tentando entender o que está escrito, né? Após algum tempo e alguma prática, você vai começando a fazer naturalmente, tá? Leituras mais rápidas e guardando as informações daquele livro. É uma coisa que eu sou completamente contra, é a tal da leitura dinâmica, né? Que faz uma espécie de leitura em diagonal, né? E, pô, beleza, você vai chegar no final do livro e vai saber do que o livro se trata, mas não vai pegar o melhor do livro, a essência do livro.
que são os detalhes que o autor coloca no livro. Os detalhes de uma paisagem, os detalhes de um local, né, que o personagem está, os detalhes de diálogos, né? Então, assim, você pegar um livro, exemplo, um livro policial de Agatha Christie, querer fazer uma leitura dinâmica, você vai chegar no final do livro e você vai ver, né, quem é o responsável pelo crime na história, né? Mas você não vai pegar, né, a explicação que o personagem principal, que é o Hercule Poirot, no final do livro, ele faz a explicação de toda a investigação que ele fez, né? E se você faz uma leitura dinâmica, você não vai conseguir identificar cada coisa, cada prova, cada pista que ele relata com o capítulo anterior ou o primeiro capítulo do livro. Se você fizer uma leitura dinâmica, você não vai compreender isso, né? E além de outros livros, Dan Brown, por exemplo, até mesmo Daniel Mastral. Então você tem que ter uma leitura numa velocidade em que o seu cérebro ele capte toda a informação que aquele livro te dá, né? Para que a leitura se torne mais rica, mais agradável, né? Que você tenha todo o cenário na sua mente, as características do personagem, né? Até mesmo muitas vezes, né, o autor ele descreve o personagem na sua forma física, né? E compreender também o personagem, a característica do personagem com o comportamento que ele tem. E isso você não pega direito se fizer uma leitura dinâmica, tá certo? Então, por isso que eu não recomendo leitura dinâmica. E outra coisa também é o seguinte, já tive livros, né, que eu iniciei a leitura deles, né, e eu não gostei do livro, né? Eu não achei o livro interessante e esse livro não me atraía, entendeu? Então, assim, não força. O livro, ele tem que ser uma leitura agradável, ele tem que ser um hobby, ele tem que ser um descanso para a tua mente do seu dia a dia. Então, você não pode pegar um livro para fazer a leitura e achar que esse livro vai resolver os seus problemas, né, de estresse. Ele só vai resolver os seus problemas de estresse se você fizer uma leitura que te agrade. Então, assim, eu cheguei ali no terceiro, no quarto capítulo, tipo na página 40, página 50, e eu vi, né, que nos primeiros 10% do livro ali, primeiros 10%, se eu não gostei da história, eu não gostei do enredo, eu paro ele. Eu paro ele, dou um jeito de deletar o que eu li na minha cabeça, para que aquilo não fique me remoendo, né? E fique pensando, poxa, podia ter lido, mas não li. Poxa, agora eu tô vendo que a história estava legal. Não, você não gostou, você para a leitura do livro, tá certo? Deixa ele no canto, inicia uma outra leitura, porque de repente a tua cabeça não está preparada para aquele tipo de história naquele momento. Você pode estar passando por alguma situação na sua vida que você não quer, a sua cabeça não quer aquele tipo de história, entendeu? Então assim, não força, né? Deixa o livro de lado, começa a leitura de um outro livro, entendeu? Que possa te agradar melhor, né? Que possa fazer com que a sua mente se desligue um pouquinho, né, do seu trabalho, do mundo que gira em torno de você, entendeu? Aí, quem sabe, futuramente, né, aquele livro pode te interessar, tá? Não joga ele fora, deixa ele guardadinho lá, porque quem sabe, no ano seguinte, ou até mesmo daqui a alguns meses, né, você se sinta atraído pela história daquele livro, tá certo? Então, assim, não precisa ler, concluir a leitura de coisa ou de história que você não está gostando. Bom, meus amigos, por hoje é só, tá? Eu apresentei, né, para todos vocês alguns livros aqui, né? Aí eu pergunto, você já leu algum desses livros que eu apresentei aqui como exemplo, né, da minha história de leitura durante a minha vida? Você já leu? Comenta aqui, né? Quer uma dica sobre processo de leitura, certo? Vai lá no Instagram da minha filha, tá? Eu vou colocar o Instagram dela aqui na tela e vou também colocar o Instagram da minha filha aqui na descrição do vídeo. Vai lá e escreva o seguinte: eu quero saber mais sobre leitura, ok? Escreve assim,
né, que eu vou identificar que você está querendo que eu fale num vídeo sobre como é um processo de leitura, um processo de hábito de leitura mais detalhado do que o que eu falei aqui. Então, você quer mais comentários sobre livros, né? Aqui o nosso canal Tal Pai Tal Filha, né? Ele é para isso, né? Ele é para dar boas dicas de livro, tá certo? Então aqui na tela, né, vão aparecer alguns vídeos que você pode clicar, né, e ver dicas de livros. Se aqui nessa lista de livros eu já tiver algum vídeo que eu já fiz comentário sobre ele, eu vou colocar aqui na tela também e vou colocar o link na descrição para que você vá lá e veja, né, a sinopse e um comentário meu sobre os livros que eu apresentei. Lógico que eu ainda não fiz vídeo de todos esses livros, tá certo? Mas o que já tiver no canal eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Se vocês quiserem adquirir qualquer desses livros, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Aquele que clicar aqui e fizer a compra vai nos ajudar muito, vai ajudar minha filha, tá certo? Porque é o primeiro trabalho que ela está fazendo, tá? E também para nos ajudar a desenvolver mais esse canal. Bom, meus amigos, gostou dessa dica? Dá o seu like, comenta, se inscreve nesse canal clicando lá no sininho para não perder mais nenhuma dica de livros, ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, até a próxima dica e tchau!